Olá, meu amado, você que está aqui comigo neste dia incrível, hoje, 2 de novembro de 2020. Estamos na nossa campanha Tenha Sucesso na Carreira ao Exercer a Liderança. E hoje estamos no dia de número 15 e o Senhor tem sido muito bom para conosco. E que carreira é essa que o Senhor tem para nós? É aquela lá de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz que eu bem sei os planos, a carreira que eu tenho para vós, carreiras de paz para vos fazer prosperar e para não vos causar dano e para que vocês alcancem o fim que desejais. Olha que incrível o que o profeta Jeremias, ele disse e escreveu para o povo de Israel e para todos que são, então, que têm o benefício, os herdeiros desta palavra. E herdeiro quem é? Aquele que se torna filho de Deus através de Jesus Cristo, conforme João capítulo 1, versículo 12. E nós já vimos vários textos e já vimos também vários temas nesta mensagem. Muito boa noite, Kéferne. Muito boa noite, Fátima Ramos. Muito boa noite, Duda. Muito boa noite, paz seja convosco. Muito boa noite, Mari. Hoje estou num horário, consegui chegar em casa agora. Tivemos uma série de atividades, uma série de visitas e eu consegui chegar em casa agora. Mas eu quero relembrar a vocês que estamos 21 dias de jejum e oração para termos sucesso na carreira, a fim de que exercendo a liderança que o Senhor colocou para nós. E no dia 1º dessa campanha nós falamos sobre ser diligente. Alguém está ouvindo alguma coisa ou ninguém está ouvindo nada? Como é que está aí? Você está ouvindo, Kéferne? Porque parece que o áudio não está muito bom. Eu estou com o fone aqui, o microfoninho está aqui como sempre. Alguém pode me dar um feedback? A Fátima Ramos está falando que não está ouvindo nada. Se alguém puder me dar um feedback, seria bom. Para mim está normal. Fátima, então, dá uma aumentada. Ah, beleza, então. Glória a Deus. Então, já vou chegar no tema de hoje, tá? Então, no dia 1, nós falamos sobre ser dirigente. No dia 2, sobre fazer com todas as nossas forças. No dia 3, falamos sobre estar preparado para a oportunidade. Dia 4, ser convincente, ou seja, o nosso fruto fala mais do que as nossas palavras. Dia 5, afiar o machado para ter um menor desgaste e um melhor resultado. Ter fé em Deus para alcançar a graça, descansar e viver dos milagres do Senhor. Prevalecer sobre a inveja no dia 7, porque se você quer estar na frente, porque o líder está à frente. Ok? Se você quer estar à frente, você tem que saber lidar com a inveja do teu coração, também com os demais em relação a você, e você também ser provocador de inveja. No dia 8, sobre remover pela raiz toda a amargura. Dia 9, ser sábio e ajuizado, ou seja, criterioso, não acreditar em tudo que todo mundo fala. Dia 10, ser excelente no que faz, não fazer de qualquer jeito. E resolver problemas difíceis, porque Deus te deu habilidade para isso. Sim. Dia 11, pratique superabundantemente os dons espirituais. Dia 12, a bênção de ser cabeça. Então, assuma a responsabilidade. 13, busque uma visão profética, uma visão de futuro, porque aquele que não tem uma visão de futuro, aquele que não tem uma palavra profética para a sua vida, esse perece, ok? Por isso que Deus nos deu visão de futuro e colocou desejos em nossos corações para que Ele possa realizar através de nós esses desejos. Dia 14, seja estratégico, elabore um plano, ok? Não é chegar saindo, fazer tudo de improviso, não. Precisamos ser estratégicos, precisamos planejar, porque quem não planeja já planejou falhar. E hoje, no dia 15 da nossa campanha de jejum e oração, nós vamos falar sobre exercite autoridade espiritual, ou seja, dia 15, exercite autoridade espiritual.
ok? Se alguém puder me ajudar aí. Dia 15, exercite autoridade espiritual. Muito boa noite ao Febonaldo, ao Alemão que entrou, o Ricardo Oliveira também. Muito legal ter vocês aqui. Vou fixar aqui, a Rosane entrou também. Glória a Deus. Muito bom. E vamos falar então sobre autoridade espiritual. E o nosso texto base hoje é 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo então diz sobre autoridade que ele tinha recebido do Senhor. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha recebido um poder, uma autoridade, e ele não ia se envergonhar desta autoridade que ele havia recebido. E que autoridade é essa que ele havia recebido, senão a autoridade apostólica vindo diretamente de Deus, aonde ele podia pisar em escorpião, aonde ele podia comer alguma coisa mortífera, beber alguma coisa mortífera, e nada lhe aconteceria. Isto é a autoridade que ele tinha recebido do Pai, e ele diz que ele não ia se envergonhar disso. Porque muitas vezes, quando falamos de autoridade, a gente só acredita que a autoridade é aquela que é colocada acima de nós, uma cobertura espiritual, onde toda autoridade é instituída por Deus. E inclusive, a autoridade que Deus coloca para você exercer. A autoridade que Deus delega para você exercer no mundo natural e no mundo espiritual. Porque Jesus nos comissionou, ele distribuiu a nós a autoridade para que nós também pudéssemos fazer obras e obras maiores do que a que ele fez. Então, quando nós não executamos desta autoridade, quando nós não exercitamos dessa autoridade, o que acontece conosco? Nós definhamos, a nossa liderança definha. A gente perde a mão, perde o controle da situação. Veja José. José, quando foi colocado na casa de Potifar para servir como administrador, ali ele exercitou a autoridade espiritual que ele tinha recebido do Senhor, aquele dom da administração, e ele então exercitou aquele dom, aquela autoridade. E a autoridade, como ele administrou, ele mandava nos empregados. Ele delegava autoridade para os outros escravos que estavam ali. Então, aquele que recebe a autoridade de alguém que está acima dele, ele também tem poder para delegar autoridade para outra pessoa. E você também recebeu a autoridade espiritual do Senhor em diversas áreas da sua vida. Se você recebeu desta autoridade, você precisa exercitá-la sem vergonha. Olha o que o apóstolo Paulo nos coloca aqui no versículo 8. Vamos avançar agora para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13 agora. Olha o que diz o versículo 13. Porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Então, nós recebemos uma determinada autoridade do Senhor e nós não podemos nos gloriar, nos exaltar acima do que recebemos, fora do campo que recebemos, que o Senhor deu autoridade para você na sua família. Então, porque muitas vezes nós gostamos de cuidar da família dos outros, nós gostamos de julgar a família dos outros, nós queremos olhar o erro da família dos outros, sendo que Deus nos deu autoridade na nossa esfera familiar, no meu caso,
pastora Priscila e o meu filho Gustavo. São 3 pessoas. Na verdade, eu tenho autoridade espiritual sobre estas 3 pessoas. Então, por que eu quero ficar olhando para outras famílias se o Senhor me deu autoridade sobre essa esfera? Então, logo que isso que é não se gloriar fora da medida do que você recebeu. Ou seja, você não se achar demasiadamente preparado ou você se achar além da medida que Deus lhe entregou, mas conforme a reta, a justa medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. O apóstolo Paulo estava escrevendo para o povo de Corinto, então, obviamente, essa carta, ele estava dizendo que esta autoridade era na medida para chegar até eles. Ok? Então, se o Senhor lhe delegou alguma autoridade, é para você exercitá-la a fim de que você chegue a algum lugar, a fim de que você tenha sucesso na sua carreira, saindo da posição que você está, indo até a visão que Deus lhe mostrou, o desejo que Deus colocou em seu coração, a carreira que o Senhor colocou à sua disposição. Então você precisa alinhar o desejo de chegar lá no futuro aonde o Senhor lhe mostrou, com a autoridade que Ele lhe entregou hoje para chegar até lá. Esta autoridade tem a ver, inclusive, com a habilidade de você exercitar o teu dom. Aquele que tem autoridade maior é aquele que estudou mais o assunto, então ele é mais preparado, ele tem mais autoridade sobre isso. É disso que se trata esse tema que estamos falando hoje. Exercite a autoridade espiritual, tanto sobre a tua vida, quanto a sua família, quanto a todos que o Senhor colocou a você para você servir. Porque se você recebeu a autoridade do Senhor, você precisa então servir aos outros com esta autoridade. Vamos avançar e já concluindo aqui a live de hoje para o versículo 16, que diz assim: esta autoridade espiritual deve ser usada para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Muitos, não mostram frutos, como nós já vimos nos vídeos anteriores, não são convincentes nos seus resultados, não convencem com os seus resultados, então pegam resultados de outros e querem demonstrar como se fossem os seus próprios resultados. E o apóstolo Paulo está nos alertando que nós recebemos autoridade para nós darmos fruto na área que nós recebemos autoridade e vamos ser avaliados por esta autoridade recebidas naquela área. José, ele foi avaliado porque ele foi um bom administrador na casa de Potifar. E porque ele foi um bom administrador na casa de Potifar, depois que ele foi parar na prisão, porque você sabe muito bem a história, na prisão também ele exercitou também o dom que Deus havia lhe dado e autoridade para a interpretação de sonhos. Ele também exercitou esta autoridade que ele recebeu do Senhor naquela esfera da prisão. Então o Senhor o elevou até o governo de Faraó. Então, muitos de nós esperamos e falamos assim: quando eu for gerente, aí eu vou agir de tal maneira. Quando eu for pastor, eu vou ser mais santo. Quando eu for líder do louvor, aí sim eu vou fazer diferente. Quando o Senhor me abençoar, aí então eu vou ofertar. Quando acontecer aquilo comigo, aí eu vou fazer. E não é isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Nós precisamos
exercer a autoridade espiritual que o Senhor nos delegou hoje na esfera que Ele nos colocou hoje. Se você é um office boy hoje, você recebeu a autoridade espiritual do Senhor ali para exercer, pegar um documento e ir entregar esse documento num outro local. Isso é uma autoridade que você recebeu e você é portador de algo. Então você precisa ser o melhor portador. Você precisa fazer da melhor forma. Se o Senhor colocou você para liderar uma área que tem 2 pessoas, você precisa ser o melhor. Você precisa exercitar esta autoridade enquanto você está fazendo com poucas pessoas em locais com menos destaque. Porque certamente, se você estiver fazendo isso, você está agradando a Deus, porque quem distribui esta autoridade é o próprio Senhor, como lemos em Romanos capítulo 13. Toda autoridade é delegada por Deus. Toda autoridade. Então, se você recebeu uma autoridade, como o Eulima Bruno entrou aqui, você recebeu a autoridade para você cuidar da câmera e filmar ali na parte central da nossa igreja. Você tem autoridade naquela posição. Né? Se chegar a Catherine, por exemplo, lá e querer mexer na câmera, você tem autoridade. Você vai falar para ela não, porque aqui é minha responsabilidade. Então, logo quando você entra, recebe autoridade para executar qualquer coisa, você precisa, então, zelar por aquela posição. E quando você faz aquela posição, quando você faz aquilo com primazia, e isso é exercitar a autoridade espiritual recebida não só do seu gerente, não só no dono da empresa, mas a palavra de Deus diz que vem do Senhor. Quando você exercita isso, você então recebe do Senhor promoção, você avança, tissalak. Por quê? Porque você está andando, você está percorrendo, você está exercendo a liderança aonde você está. E aí eu pergunto para você, como está hoje a tua autoridade espiritual? O que você recebeu? Olha só, uma autoridade que todos nós crentes recebemos. Está lá em Mateus capítulo 28, que Jesus chega e fala, toda a autoridade me foi dada. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém. Aqui, Jesus recebeu a autoridade dos céus, de Deus Pai, e ele distribuiu a nós para uma responsabilidade. O que você tem feito com esta autoridade? Em meio a essa pandemia, onde muitos estão desesperados, esperando uma palavra de conforto, uma palavra, muitos de conforto, muitos de confronto, muitos precisam ser confrontados nesse tempo. Você tem aproveitado este tempo para você fazer o quê com esta autoridade que Deus delegou a você? Você tem propagado o reino de Deus? O reino de Deus tem avançado através da autoridade que Deus deu a você? Como está a tua casa? Como estão os teus filhos? Como está a tua família? Como está aqueles que andam com você? Estão alicerçados na rocha dando fruto? Ou estão cambaleando como um prego na areia? É disso que estamos falando hoje. Você, chefe da família, você, mamãe, você, papai, tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? É você levar a tua família. Não levar para o céu. Não. É você levar para o milênio para governarmos com Cristo. Aprendemos isso com o professor Rodrigo. Agora aprendemos para quê? Para ir para a igreja e ficar orando? Não. Nós aprendemos para exercer autoridade sobre a nossa família. Exercer autoridade sobre os nossos filhos, colocar limite dentro das nossas casas, colocar a palavra de Deus, o norte na nossa casa, colocar o que a palavra de Deus diz dentro dos nossos corações e as nossas atitudes, através do amor exalando das nossas atitudes,
constranger as pessoas que estão ao nosso lado fazendo o que não deve fazer. Então, é disso que estamos falando hoje. Tenha sucesso na sua carreira ao exercitar a liderança. É o que Deus tem para você nesse tempo. Nesse tempo, o mês que nós estamos falando sobre Manassés. O mês que estamos falando sobre o que significa Manassés. Dar um salto para cima e para longe. Esquecer de frustrações passadas. E já falamos de 14 temas. E hoje estamos falando, exercite a autoridade espiritual. Então você, Kéfere, você que recebeu um saxofone da sua mãe, você recebeu uma autoridade sobre este instrumento. O que você tem feito com ele? A sua mãe vai lhe cobrar um dia, mas também Deus vai lhe cobrar um dia. A Luana, que está aqui me ouvindo aqui, e eu estou usando vocês porque eu estou vendo aqui o nome, né? A maioria dos vídeos que eu gravei nessa campanha não tinha ninguém. Eu gravei meio-dia, 2 horas. Mas hoje tem aqui algumas pessoas vendo. Luana, o Senhor lhe deu um dom, talento. Né? E uma das nossas lives, nós falamos para nós exercitarmos de maneira super abundantemente os nossos talentos. Qual é o teu talento, Luana? Você tem usado essa autoridade na área do canto que você recebeu do Senhor em todas as esferas? Que tal, Luana, você hoje louvar ao Senhor no teu Instagram, por exemplo? Que tal você que está me ouvindo hoje louvar ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Jesus no teu status do WhatsApp? Porque você recebeu autoridade espiritual para você ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos batismo dia 15 agora. Quem que você vai batizar? Quem você influenciou nesse período todo? Você trabalhou para quê? Você fez o quê? Você correu para quê? Que carreira que você está trilhando para quê? Talvez a tua cantoria, na tua rede social, onde tem o teu mundo ali, falando com todos agora, o teu mundo ali, vendo você falando, não falando de Jesus, colocando o teu dom a serviço da sociedade, você tire alguém que está agora prestes a se matar. Porque Deus te deu autoridade para isso. Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E eu quero fazer um convite a você hoje. Se você não tem exercido esta autoridade no campo, na esfera que o Senhor tem colocado para você, significa que você está se envergonhando do que o Senhor fez por você. E o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 5 que ele não ia se envergonhar de quem ele era, não. Ele ia para cima. Que tal irmos para cima? Que tal fazermos aí na nossa igreja um pedágio na nossa rua Saturnino Pereira aí nos próximos dias? Que tal nós avançarmos? Que tal Tissalak, a unção do sucesso sobre a tua vida? Eu profetizo essa unção do sucesso sobre a tua vida. E que você tenha sucesso na sua carreira profissional, ministerial, ao você exercer a liderança que Deus deu a você, exercitando a autoridade espiritual que está sobre a tua vida. Ele morreu e ele ressuscitou em você. Deus abençoe você, tenha uma ótima noite e que você possa exercer desta autoridade que o Senhor já lhe entregou. Já lhe entregou. Saia então para exercê-la com autoridade e o Senhor vai fazer você ficar muito feliz e avançar nessa carreira em nome de Jesus. Grande abraço a você, boa janta e bom feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.